separando os meninos dos homens, né? Com essa regra do Forward Pass, criada em 1905, né? Então a gente agora consegue distinguir rugby de futebol americano pela presença do passe para frente. Separando os meninos dos homens, chegamos na década de 20, né? A década que a gente vai começar a ter o futebol americano de uma forma profissional. Então, é criado, né, a Liga Profissional Americana, que depois ela passa a ser chamada de National Football League, a NFL, tá bom? E temos times presentes fundadores, né, dessa liga, né? Até hoje temos o Cardinals, que é o atual Arizona Cardinals, e o Chicago Bears, tá bom? Bom, mesmo na era profissional, né, 1920, ainda por conta de não ser o esporte mais favorito, alguns times tiveram problemas em relação, principalmente financeiros, né? Então, em 1933, na década de 30, né, a NFL adotou um padrão para algumas regras para as equipes participarem da liga, né? Então, ela não queriam times pequenos, times que não tinham investimento para não ter uma qualidade muito baixa na sua liga, tá? Então, desde sempre a NFL pensou na qualidade. Então, a gente teve grandes times sendo criados nessa época, as Steelers, né, hoje o atual Philadelphia Eagles, enfim. Então, na década de 30, né, 33 para ser um pouco mais preciso, que a NFL faz a recusa, né, de algum desses times para participar da sua liga. Também, na década de 30, né, em 1936, temos o que? A criação do draft. Tiagão, o que é o draft? Draft é nada mais que você escolher um jogador que está vindo do futebol americano. Mas qual que é a regra do draft? E deixa eu tentar explicar de uma forma resumida. Depois eu posso fazer um vídeo do draft para vocês e comentar um pouco sobre, para não ficar um vídeo tão longo só da história. Então o que acontece? Os times, eles não têm categorias de base, como o nosso futebol, por exemplo. Então, por exemplo, não tem os meninos da Vila, por exemplo, para algum time da NFL. O que acontece, né? Lá em 36, quando foi criada essa regra, os jogadores de futebol americano que estavam nas universidades, eles tinham de esperar, naquela época, 4 anos. O time tinha que aguardar 4 anos para escolherem eles no draft. Que time que escolhia primeiro, que time que escolhia por último, as regras, tudo. Como eu disse, esses detalhes eu vou dar quando eu fazer um vídeo da história do draft ou ir mais a fundo, né, no drill down desse fato do futebol americano. Mas basicamente ainda se mantém a mesma regrinha lá de 36. O pior time, então não tem rebaixamento na NFL e nas ligas americanas. Então, por exemplo, hoje nós temos a Chapecoense como última colocada do Campeonato Brasileiro 2019 Série A, 6 horas da tarde, 13 de outubro, tá? Então a rodada está acontecendo. Eu não estava vendo a rodada, estou acompanhando o futebol americano nesse domingo. Os Chiefs, inclusive, perderam para o Houston Texans, era o jogo que eu estava assistindo e estava focado pensando no que eu ia trazer para a gente nesse vídeo de informação, tá? Então estava toda na parte de futebol americano. Pode ser que o Chapecoense jogou e tenha ganho, enfim, não seja o último. Mas, até o começo da rodada, a Chapecoense era a última colocada, tá? Então a Chapecoense sendo a última colocada, hoje nos moldes do nosso campeonato, ela vai cair e vai ser rebaixada de divisão. Então, por exemplo, ela não vai ter a chance do ano que vem, 2020, de ser um time um pouco mais competitivo para brigar por algo. Na NFL, não existe isso. Você é o pior time, o que a gente vai te dar? Ó, toma aqui a primeira escolha do draft. Que são o quê? Todos os jogadores que estão elegíveis a virarem profissionais. Então, por exemplo, como não tem lá os meninos da Vila, por exemplo, imagina que a gente tem um novo Neymar para 2020. Não é o Santos que vai ter o Neymar, por exemplo. Seria Chapecoense. Por quê? Porque o Neymar não pertence ao Santos, ele pertence à seleção de base de um país inteiro, né? Então, das universidades, a gente tem as universidades de primeiro e segundo nível, enfim, eles jogam os jogos, inclusive, tradicionalmente são aos sábados, tá? Os jogos de college, tá bom? E aí o que acontece? A Chapecoense vai lá e vai recrutar o Neymar como sua primeira escolha do draft. Ah, mas por que o Santos não? Porque o Santos não é o último colocado. Então a regrinha é, o pior time, do pior pro melhor time vão escolhendo. Então a gente tem 7 rodadas do draft, só para adiantar a curiosidade de vocês, e são 32 escolhas, uma para cada time. Então do pior time, Chapecoense, até o melhor time, que hoje é o Flamengo, que é o primeiro colocado do Campeonato Brasileiro. Então o Flamengo escolheria por último.
Então a chance de um time que foi mal numa temporada, ele ser mais competitivo na outra, ela é quase que 100%. Não significa que você é o pior time e na outra temporada você vai ser campeão. Não, não é assim. Mas você tem a chance de buscar os novos talentos, as promessas do futuro. Porque você sempre vai estar escolhendo nas primeiras posições. Tendo a maior chance de ter esses jogadores para mudar a história da sua franquia. Então a NFL sempre se preocupou com o quê? Lembra? Aqueles times que não tinham dinheiro, não era um preconceito da NFL. É pela qualidade, né? Pelo padrão que a liga sempre quis ter, né, para o mundo inteiro. Então, essa do draft é sensacional, tá? Depois eu vou abordar mais sobre o draft, mas é uma questão cultural. Aqui no Brasil, por exemplo, se a gente for querer virar um atleta profissional, por exemplo, de futebol normal, soccer, você vai fazer no máximo até o ensino médio. Você não vai para uma faculdade, não tem como... O Neymar nunca pegou, não importa se seja um trem, um ônibus ou a sua Audi, por exemplo, para ir numa faculdade para terminar o seu curso de graduação. Não. Não existe isso. Lá na NFL é o inverso. Por quê? Porque e se o Neymar não dá certo? E se ele tem uma lesão grave? Que ele não consegue mais jogar futebol? Ele vai ficar, sabe, sem ter nenhuma instrução para ir no mercado de trabalho e ter outra carreira? Aqui no Brasil acontece. Virar jogador profissional de futebol não é uma tarefa simples. E nem mesmo jogadores profissionais de futebol não são esses que recebem 200, 500 mil, 1 milhão, sabe? Não são esses caras famosos. Isso representa 0,7%, tá? Esses jogadores que ganham dinheiro com futebol. É muito pouco. Isso aí depois eu posso fazer um vídeo, mas aí não tem nada a ver com futebol americano ou futebol normal. Então isso que é o bacana na NFL, isso entre outras coisas, né? Sempre foi uma liga que o quê? Que quis ter a qualidade, né? Mas beleza. Passando da década de 30 para a década de 40, né? Aí, lembra que o Thiagão falou para vocês, aula de história, que a gente não presta atenção no professor, acha que não vai usar isso para nada porque a história não vai afetar, porque a história já foi, eu não tô vivendo os dias de hoje, não tem guerra, não sei o que lá, e blá, blá, blá. Mentira, a história já ocorreu, a gente não vai mudar os fatos, mas ela tem consequência sim. Para hoje ainda, né? De alguma forma, né? Coisas que acontecem pela história. E naquele momento, né, na década de 40, né, se vocês conseguirem ser espertos, vocês vão lembrar que a gente teve a Segunda Guerra Mundial, né, de 39 a 45 tivemos a Segunda Guerra Mundial. E isso afetou quando, em 1942, os Estados Unidos entraram para a guerra. Então os Estados Unidos entraram para a guerra, né, começaram a participar da Segunda Guerra Mundial. E o que acontece? 600 jogadores de futebol americano tiveram que servir, né, o Exército Nacional Americano. E aí os times ficaram sem esses jogadores. Em 43, por exemplo, Steelers e Eagles se juntaram para não encerrar suas atividades. Ficou Eagles, né? Então, com jogadores reduzidos, né, eles tiveram que, vamos se juntar aqui, senão a gente vai fechar as portas, vai acabar a liga, não vai acabar crescendo o público, né? E aí eles se juntaram. Uma outra regrinha, né, por conta desse fato, que veio virar regra na década de 50, mas que eles começaram a começar a fazer o uso lá nesse ano de 43, foi que o quê? Substituição é limitada para os jogadores. Naquela época, para vocês entenderem, hoje o futebol americano a gente tem um time de ataque, um time de defesa e um time especialista. Não significa que um cara do ataque só vai jogar no ataque, um cara da defesa só vai jogar na defesa. O que acontece um cara do ataque, ele só joga no ataque, ele não joga na defesa, mas dependendo da sua aptidão física, inteligência de jogo, ele vai para o time de especialistas. Isso depois eu entro no drill down. Mas naquela época era assim, Thiago, eu sou goleiro, quando o meu time... Imagina, eu sou goleiro, eu sou, por exemplo, hoje o Ederson. Então, enquanto a Nigéria estiver com a bola, eu sou o Ederson. O Brasil tá com a bola, eu sou o Gabriel Jesus, né? De uma forma para vocês entenderem. Então, o que acontece? Naquela época, eu era um jogador do time de ataque e um jogador do time de defesa. A partir do momento que ela não limita substituição, o que acontece é outra transformação. Lembra? Os downs, que é importante, o forward pass, para diferenciar os meninos dos homens, separar rugby de futebol americano. E agora, essa parte do quê? De não limitar as substituições. Aí que a gente vai ter posições específicas, jogadores que são formados para atuar naquela posição. Então você vai criar quarterbacks, você vai criar tight ends, você vai criar wide receivers,
né? E aí você vai ter linebackers na defesa, você vai ter middle linebackers na defesa, defense ends, cornerbacks, enfim. E aí depois você também vai ter mais pra frente time de especialistas, que é a mistura desses jogadores de ataque e defesa, que eles fazem algumas jogadas quando são as jogadas especiais, e depois eu explico pra vocês.